Bem-vindo à quarta temporada do Portcast, o conhecimento que vem de dentro das paredes da escola e chega até você. Nesse episódio especial, segunda parte, a coordenadora Patrícia conversa com a Luciana Frazão, Dr. Adriano Pereira e o diretor do Portinari, pretoriano Paulo Ricardo, sobre a inteligência artificial e os impactos dela dentro da educação. Inclusive entrando nesse seu gancho, Adriano, de como nós, adultos, podemos lidar e entender, porque de fato, essa nova geração, eles nasceram dentro desse ambiente digital praticamente. Eu vim da época da internet de escada. Então, meu acesso à internet era de sexta-feira à meia-noite até domingo meia-noite. Era muito limitado, era muito restrito. Para eu fazer dever de escola, eu tinha que ir até uma biblioteca, era papel ao maço, que a gente tinha até que colocar um númerozinho do lado. E a Barça. Nossa, enciclopédia Barça. Quem hoje em dia sabe, o que é uma enciclopédia Barça? Então, realmente, a forma como a gente era educado, e tinha acesso à informação é muito diferente. Eu sempre gosto de brincar falando que nós, seres humanos, nós somos preguiçosos. O desenvolvimento tecnológico, ele tá aí para facilitar a nossa vida. Isso desde a roda. Enfim, ninguém vai querer andar de Campinas a Rio de Janeiro. E é uma questão até de sobrevivência, você economizar energia, né? Exato. Porque antigamente a energia ela era escassa. Hoje em dia, a energia tem qualquer pacotinho de qualquer coisa. Sim. Então, a forma como os jovens estão utilizando esses novos sistemas e, de certa forma, para tornar mais fácil o processo de conhecimento e aprendizado, o que faz que, na verdade, eles não consigam absorver esse conhecimento, realmente é algo que me preocupa às vezes, mas também ver como que nós, adultos, que não fomos criados e não temos esses botões que essa nova geração tem, tá também tentando entrar e aprender a lidar com essas novas máquinas. E nos Estados Unidos teve uma situação que eu achei, enfim, filosófica, que foi quando a OpenAI trouxe o novo modelo deles, o 5. Então, antes tinha o GPT-4o e agora tem o 5. E o 4o, ele era muito... Ele tava ali para concordar com você. Você podia falar a maior besteira do mundo e ele ia falar, nossa, que incrível! E é quase que o objetivo dele era concordar e trazer uma força, O amigo perfeito. O amigo perfeito. Então, muitas pessoas começaram a criar os GPTs para poder fazer terapia e falar dos seus, enfim, problemas mais profundos, e era um sistema que foi treinado para concordar com elas. Então eles lançaram o 5, que é um modelo mais racional. Então o objetivo dele não é necessariamente concordar com você, mas encontrar informação e realmente racionalizar em cima dela e de repente fala, não, calma lá, Cláudia, não é bem assim. E quando isso aconteceu e eles tiraram o modelo do 4o do ar, o Reddit, que é uma rede social muito utilizada nos Estados Unidos, gente, o tanto de notificação que eu vi das pessoas falando eles mataram meu amigo, eu quero meu amigo de volta. E as pessoas reclamando de uma forma que parecia que elas perderam o ente, rolou um luto. Gente, teve luto. E as pessoas postavam isso e eram comentários, milhares, coisa de 5.000 comentários das pessoas tendo esse momento de mourning junto, sabe? Do meu amigo e tal, e eu não gosto desse novo. E o que eles tiveram que fazer? Tiveram que botar de volta. Isso preocupa muito, né? As pessoas quererem só ouvir aquilo que é legal para elas, não há o debate, a discordância ali, que faz parte também, das nossas análises de vida, abrem portas para outras coisas que de repente a gente não estava nem imaginando ali, e que um colega ali ao lado te coloca, discordando de repente de um posicionamento seu. E é nesse sentido que eu acho que a escola é um espaço valioso. Porque a escola traz essa oposição, a convivência com o diferente, a convivência com a ideia diferente, a convivência com a educação diferente, com os valores diferentes. E criar esse espaço humanizador é fazer com que a gente consiga lidar melhor com a IA, por exemplo. Eu acho que uma grande sacada nossa enquanto educador é talvez resgatar o que nos humaniza de fato. Quem somos nós, seres humanos? Humanizar novamente essa garotada, a todos nós, para que a gente consiga lidar com a máquina que não é humana e que pretende ser, mas não é, E nós somos animais biológicos. Então, o olho no olho pra gente leva à liberação de hormônios,
que permitem uma convivência como ocitocina. Sou professor de biologia, então estou pegando aí a deixa, né? E muitas vezes a tecnologia isola as pessoas, né? Então, até recentemente aquela série Adolescência, né? Mostrou, né, que o menino estava ali no quarto dentro de uma caverna, né? Ligado ao mundo, mas ao mesmo tempo isolado dele, né? E até mesmo um abraço. Né? Que são Isso, coisas simples, parece simples, né? Na minha geração a gente abraçava, a gente tinha o toque físico, né? Jogar queimada, que hoje em dia de fato está substituído. E isso estimula a gente corticalmente, né? Então todos esses estímulos captados pelos nossos sentidos vão para regiões corticais que são estimuladas. E muitas vezes essas regiões deixam, né, de ter o desenvolvimento que tinham antes com agora a presença cada vez maior da tecnologia no nosso meio. Sim, e eu vejo muito ai gente, olha, desculpa, mas em ambientes altamente tecnológicos que isso é um problema. O Vale do Silício carece muito de inteligência emocional e dessa parte da ligação humana. Eu tenho uma housemate, que é uma amiga minha da graduação, que inclusive fez o doutorado em filosofia em Stanford, e que de vez em quando ela tá num dia ruim, ela vem me pedir por um abraço. Ela fala, Lu, você pode me dar um abraço? E pra mim até é um reflexo de uma sociedade que não tem essa quentura da gente, né, dos latinos e dos brasileiros, mas que é uma coisa do eu tô estressada, me dá um abraço, e eu fico, claro, né, e eu dou um abraço nela, e pra mim é algo que... Gente, o abraço é a coisa mais natural. Eu chego nos lugares, eu abraço todo mundo. E da pessoa tá no nível de estresse e eu preciso de um abraço. Mas, por exemplo, meu sobrinho não me pede um abraço. Porque ele já tá moldado de uma forma que é... Oi, tia. E senta e falta e carece, né, essa parte do contato humano. Uma das coisas que muito se propaga, né? A IA vai substituir as pessoas, vai substituir o professor. Ninguém vai substituir a relação humana da escola. Exato. Eu acho que é isso que as pessoas têm que ter consciência, Até né? a pandemia foi prova disso, prova né? disso. Exatamente. A relação humana, eu acho que é o ponto, assim, chave dela, é a formação deles durante o período escolar, né? Então, ele vai te substituir ali numa situação, mas a relação humana, ela não vai substituir, né? O toque, o afeto, a tolerância, o ambiente escolar proporciona isso. Exatamente. É aqui que as coisas acontecem. As primeiras relações, os primeiros conflitos, somos nós, educadores, quem acompanhamos. Né? Então, às vezes as pessoas falam, vai substituir, faz muita coisa boa hoje. Até comecei a nossa conversa dizendo que a nossa escola trabalha muito apoiada nisso. Nós temos uma plataforma fantástica que ela mapeia tudo que o aluno está fazendo e gera dados personalizados. Então, quando ele entra lá no espaço dele da plataforma, ele tem um exercício específico de função na matemática porque ele tem errado muito exercício. E é maravilhoso isso. Mas a hora que ele não consegue, ele tá aqui com a figura humana do professor. Porque chega uma hora que a máquina limita, ela não consegue mais. E aí é o professor mostrar o detalhe no caderno do aluno, que é o que toca, que é o que muda. Então, ela ajuda, assim, é o que eu falei para vocês, eu não demonizo. Eu sou altamente tecnológica, eu gosto, né? Na mesma intensidade, tem aqui na mesa um amigo meu, que a gente fica no café, às vezes, horas conversando sem mexer no celular, porque esse equilíbrio, ele é possível. Ele é possível, né? Mas não, a figura humana da escola, eu não acredito que nem com uma super inteligência ela será substituída. Eu acho que o Nicoleles, né, que o Paulo citou, quando ele critica bastante, né, como neurocientista, justamente por conta dos espaços em que a gente convive com adolescentes e crianças, até mesmo nós, a gente não está mais estimulando essa capacidade, né, de alimentar o nosso córtex, né? E acho que ele vê a IA também como uma linguagem matemática. Baseada no campo da probabilidade. Ela vai construindo as frases ali, mas que precisa ainda de uma curadoria humana, né? Precisa. E quando a gente observa isso, fiquei pensando aqui, né, vocês falando, que ethos é esse nosso, né? É um ethos tão importante, porque quando buscaram essa configuração, né, da vivência de costumes, os valores, a formação moral,
e a humanidade ela foi, né, evoluindo a partir desses padrões, eu fico pensando hoje, talvez a nossa missão enquanto adultos, educadores, cientistas, estudiosos, é justamente talvez encontrar esse ethos mais amplo, né, mais holístico, né, fazer de todo esse aparato da tecnologia ser forte na nossa vida, porque mas ao mesmo tempo resgatar, né? Eu acho que o contato com a natureza, o contato olho a olho. A gente precisa às vezes de um detox, né? Exato, Mas sabe o que eu costumo fazer? Final de semana é o meu período de... Tô longe de redes e de tecnologia como um todo. Porque eu sinto que dá um reset. E hoje em dia não tem como a gente fugir. Né? Obviamente que eu trouxe alguns aspectos assustadores quanto a IA, mas é porque eu gosto muito de trazer o que a gente tem que se preocupar e ficar de olho. Mas enfim, a IA faz parte do meu dia a dia e da minha vida. Né? Eu tenho uma startup de tecnologia, né, em IA, então eu desenvolvi todo um modelo para poder, inclusive, trazer mais humanidade pro aspecto da IA. Mas ainda assim é com muita cautela. Né, que eu acho que é o olhar que a gente tem que olhar para isso hoje em dia. Como eu mencionei para vocês antes, a gente ainda está no primeiro estágio. Né, e a IA ela já está causando um impacto massivo nas nossas vidas, tanto em âmbito profissional quanto em âmbito pessoal. Então é uma tecnologia que não tem volta. Ela vai fazer parte da nossa vida cada vez mais. E o segundo estágio está para chegar a qualquer momento. Então, como que a gente vai realmente abraçar esse segundo estágio e abraçar de uma forma humanizada? Então, gente, queria colocar uma questão na roda. Hoje a gente vive num mundo onde as instituições elas estão ficando cada vez mais fracas. Né? Eu também sou professor de história, então debato muito essas questões, né? Que a democracia está morrendo e tal. E as corporações estão se tornando cada vez mais poderosas dentro desse contexto. Né? Será que existe talvez alguma influência dessas corporações nesse universo da tecnologia que nos conduz para essa situação? Né? Que a gente sabe que a tecnologia tem aspectos positivos e negativos, né? Até coloco aqui, não sei se vocês chegaram a assistir, né, um documentário chamado Dilema das Redes, que colocavam vários engenheiros, né, dessas empresas onde você estão ali vizinhas a você, né, no Vale do Silício, que colocaram coisas dentro destas que manipulavam as pessoas, né? Então eu queria ver como é que é o olhar de vocês para essas questões, em especial da Lu que está lá no Vale do Silício, né? Não, e que de fato me preocupa muito isso. E é muito interessante começar a ver um modelo em que as pessoas estão entrando nessas empresas com o ideal, são pessoas idealistas que querem impactar a sociedade positivamente, mas como elas veem como funciona por dentro e o que de fato está acontecendo, saindo ou para criar suas próprias empresas ou para migrar para outras que tenham realmente esse olhar. E isso aconteceu muito, inclusive, com a própria OpenAI, que a OpenAI ela surgiu com o objetivo de democratizar e tornar a IA acessível para toda a humanidade. Mas quando eles começaram só a olhar para o ponto de vista comercial e exploração monetária, muitas dessas pessoas saíram e inclusive criaram suas outras empresas. A Anthropic é uma delas que veio dessas pessoas insatisfeitas de dentro da OpenAI e que é a empresa que eu acredito que olha para o desenvolvimento tecnológico de uma forma mais humanística, que inclusive eles têm uma filósofa, né, entre o time de executivos deles. E você mencionou um documentário, eu também adoro falar de documentários, e um que é muito interessante para entender sobre isso é o Privacidade Hackeada. Sim, é legal também. Não, ele é incrível e mostra uma empresa de marketing de Londres, e eles trabalhavam muito, enfim, em conseguir explorar os seus dados de uma forma não ética, mas através do seu Facebook, e com isso eles entendiam qual que era, eles trabalhavam com marketing para política. Então, para entender qual que era o seu posicionamento político. Então, se você estava mais pro lado republicano, democrata ou no meio. Então, com isso, eles direcionavam propagandas de acordo com o teu pensamento. Então, se você era republicano, eles trabalharam para algumas eleições para republicanos. Eles traziam propagandas que corroboravam o teu pensamento para votar neles. Se você estivesse no meio com uma linguagem para te puxar pro lado republicano e democrata para ferir um pouco as suas próprias crenças. Então, a gente está no momento em que a eleição está vindo no ano que vem, deepfake, ela está ficando muito fácil de ser feita e, enfim, e espalhada pelo mundo.
Então, realmente, o nosso acesso a fontes que estão manipulando a nossa informação... E carece, então, alguma regulamentação, né? Senão vira uma terra de ninguém, né? Exatamente, carece uma regulamentação. E isso é uma coisa que o Brasil está fazendo muito bem com a LGPD, né? Que veio um pouco, inclusive, do modelo europeu da GDPR e que visa justamente limitar o que essas Big Techs podem ter quanto acesso aos seus dados, que o dado, hoje em dia, ele é considerado o novo petróleo. Sim. É muito valioso, muito valioso. Tudo que a gente faz, tudo que a gente coloca nesses aplicativos, a forma como eles exploram e entendem a gente é absurda, com um nível de granularidade muito alta. Então, a LGPD e GDPR, elas estão aí para limitar o acesso e como que essas empresas podem explorar e monetizar em cima da gente. E muito de lobbying acaba acontecendo. Então, o Google, eles pagam, e muito, né, pessoas para fazer lobbying nos Estados Unidos e no Brasil para evitar que coisas como essa aconteçam. E por isso que, por exemplo, o Google, ele é contra a LGPD, eles não querem que a gente implemente, porque isso afeta a monetarização da empresa. Né? Exatamente. Bom, eu penso que o que rege o mundo hoje é o processo de produção econômica, né? As relações de produção econômica. E é o que você disse, acho que um dado ele é o novo petróleo. O dado, a informação, o movimento dessa informação, ela tem caracterizado aquilo que eu quero para essa sociedade. Mas o que me assusta é que as lideranças todas dessas grandes empresas, dessas grandes corporações, das nações, né? Qual é o nível, né, de inteligência que eles possuem para lidar com tudo isso? De ética. Então eu fico pensando, eu falo, eles estão com poder na mão nesse sentido. E eles vão, né, criar toda essa configuração dessa modulação das ações dos indivíduos. Porque a gente acha que está super livre lá fazendo uma coisa, você está sendo monitorado, né? Você está sendo analisado, até pela questão dos traços faciais, do movimento do seu olhar, tudo isso. Hoje, qualquer cadastro que você faça, você precisa de uma foto. Exato. E aí todos os seus dados biométricos circulam por aí. Né? Exatamente. E aí eu fico pensando, volto a dizer, a gente precisa resgatar essa configuração de despertar a inteligência emocional desse sujeito, desse líder, desse controlador, desse corporativo, desse que está por trás dessa dimensão toda. Capitalismo mais humanizado. Mais humanizado. Eu penso dessa forma mesmo. E aí eu retomo uma coisa que o Paulo disse, né? Botar um garoto para poder fazer alguma coisa, exercendo a função cognitiva dele, eu acho que é um caminho que a gente tem, né? Não deixar que ele se contamine por coisas externas, aquilo que está no frame mental dele. E ali ele vai, né, desenvolvendo a inteligência, a cognição, a neuroplasticidade, né? Ele vai avançando para poder olhar para tudo isso com um olhar diferenciado. Mas isso é cada vez mais difícil também, porque a tecnologia é encantadora, né? Fascinante. Ela vive de shots, no caso de redes sociais, de shots de dopamina, e o cara vicia naquilo. Então, fazer ele ver o lado oposto a isso é bem difícil. Eu acho que é um dos maiores desafios. E esse, acredito que é o grande desafio, da educação hoje, né? Porque eles acabam sendo manipulados, né? E facilmente manipulados. Principalmente porque agora eles não têm tanto esse aspecto emocional para conseguir até ter um discernimento do isso é real ou não. Exato. É o que eu disse, as informações, elas são vendidas, né? E aí você compra. Né? O que tem de veredictório numa informação? Quantas vezes ela é repetida, quantas vezes ela é passada, aquilo passa a se tornar uma verdade absoluta quase. Aquela história, né? Uma mentira contada. Muitas vezes acaba se tornando uma verdade. Para quem não consegue discernir. E Lu, como é que estão vendo hoje nos Estados Unidos, né, a questão da disputa ali com a China em torno da IA? Olha, tá sendo pesada, tá? Até porque a China, que o governo americano não me ouça dizendo isso porque eu tenho que voltar, mas a China realmente tá passando à frente em termos de IA. O governo chinês fez um trabalho muito bom em cima da educação. Então eles investiram pesado em educação, em tecnologia e
para exportar as pessoas inteligentes do país deles e trazer de volta. Eu tive diversos amigos lá na minha graduação em Stanford que vieram, China e Índia, mas muita gente da China. Se não me engano, era um projeto chamado China 2015, uma coisa assim. Não, em 2015 que virou 2030 e eles já estão realmente correndo à frente. Muitos desses amigos, eles estavam lá financiados pelo governo, ou seja, um programa que é absurdamente caro, eles não precisaram se preocupar, pensar em bolsa, né, que nem eu tive que ir para o Que Quer Ser Milionário para conseguir a grana para ir para Stanford. Eles não tiveram que se preocupar com isso porque o governo foi lá subsidiava porque eles queriam, na verdade, importar esses talentos de volta. Acaba acontecendo muito no Brasil, infelizmente, essa disseminação de cientistas, né? Fuga de cérebros. A fuga dos cérebros acontece de uma forma muito intensa porque a gente chega em ambientes como esse e as empresas lá olham e falam, caramba, eu quero incorporar essa pessoa. A mão de obra brasileira é muito boa, gente. E não porque ela é facilmente explorada, mas é porque a gente tem muito problema no nosso país. E lidar com os problemas estruturais que a gente encontra aqui, quando a gente vai para um lugar mais estruturado, a gente consegue brilhar. Sim. Então esse é um dos motivos que, né, esses países e empresas acabam absorvendo, mas a China não, ela investe e volte aqui para impactar o seu país. Eu tenho amigos que moram na China, e brasileiros inclusive, e eles falam que tem uns episódios de Black Mirror que já é real lá. Que nem tem um episódio de Black Mirror que é uma questão de... como se fosse uma moeda social, em que você, né, tem um score social e consegue acesso a lugares melhores. Isso já existe lá. Já existe esse tipo de moeda, onde você tem o seu score social, se você é um bom cidadão ou não, você tem acesso a coisas melhores ou não. No Vale do Silício, agora, a próxima aposta da Meta, né, que essa também é uma das grandes perguntas, tá? A gente está vivendo agora uma nova fase da tecnologia. A forma como você interage com a IA é diferente do que você interagia com qualquer outra tecnologia. Então, a forma como a gente interage atualmente é a ideal? Não, não é. É por texto, é por voz, a gente ainda não descobriu. E o Mark Zuckerberg, ele acredita que o Smart Glass, ele vai ser o próximo smartphone. Então, em dado momento, a gente não vai mais usar celular, nem smartphone. Nós vamos ter óculos, onde a gente vai ter ali, né, na nossa vista, tudo acontecendo. Uma lente, né? Uma lente, né? No Black Mirror eles já estão na lente, agora a gente está chegando no estágio do óculos. Então é muito interessante ver esse fluxo, né? E ver como que Estados Unidos e China realmente estão tentando se tornar a potência mundial em IA. A China realmente é um lugar... que você chega lá, é o futuro, assim como o Vale, tá, gente? Eu vou falar também do meu meio, onde eu pego o Uber e não tem motorista. Então, o carro autônomo é comum lá. Então, pego pelo aplicativo, ele chega, você entra, e que, na verdade, já começou a ter, inclusive, iterações de qual que é o design de um carro autônomo. Para você se sentir ali melhor, mais seguro. Não, e até mesmo para você poder utilizar o espaço interno da melhor forma. Porque atualmente o carro autônomo, ele é um carro, né, normal, mas ninguém pode sentar no banco do motorista. O volante se mexe sozinho, enfim, e ninguém pode sentar lá porque se alguém mexe alguma coisa pode dar uma desregulada. E aí já começou a ter, você tá andando lá por São Francisco, você vê uns carros novos que eles parecem uns retângulos. E que é justamente uma forma de otimizar o espaço interno. O design é diferente, ele é um grande retângulo, onde todo mundo, né, enfim, ocupa todo o espaço interno, inclusive para as pessoas fazerem reunião enquanto elas se locomovem do ponto A para o ponto B. Então você tá lá, senta de frente um pro outro, faz reunião, chega, opa, valeu, e vai embora. Então... Bom, Lu, você tocou num ponto muito interessante. Eu gostaria de perguntar assim... Nós aqui, né, no Brasil, diante dessas duas grandes potências, China e Estados Unidos, a gente sabe que hoje o gerenciamento das informações, né, o domínio desse conhecimento informacional que a inteligência artificial nos oferece é também uma disputa de poder, né, como a gente já trouxe aqui para o debate. Eu fico pensando... o quanto nós, brasileiros, ainda estamos muito aquém de chegar próximo desse cenário de discussão. Até por uma questão de ordem política e econômica mesmo. A nossa economia está muito atrasada ainda. A gente sabe do potencial que o Brasil tem, isso já é senso coletivo, mas quando você traz essas informações, né, de como o Vale do Silício já está se posicionando, como você tem visto, né, o desenvolvimento da cultura chinesa em torno
Eu fico pensando, quando que isso vai chegar para um cidadão brasileiro, né? Que ainda a gente tem 65% de uma população analfabeta, né? Que não sabe ler, não sabe escrever. Então, eu como brasileiro, né, e filósofo, pensando nessas questões todas, eu fico... Você consegue fazer essas análises, assim, né? Você como brasileira, dentro desse cenário super desenvolvido... Eu sou uma brasileira otimista, gente, porque eu sou muito apaixonada pelo meu país e eu fui pra lá justamente, infelizmente, né, foi o país que me absorveu, que me ajudou no meu desenvolvimento, mas que eu vejo muita oportunidade aqui, como eu mencionei anteriormente, em cima dos problemas que a gente enfrenta. Porque eu vejo muitas dessas novas soluções que estão sendo desenvolvidas nos Estados Unidos, que são, por muitas vezes, para resolver problemas que não existem. Né? Então, realmente, o quão pra frente aquilo vai e qual o impacto real daquilo. Como você mencionou, né, enfim, o problema e a questão econômica do Brasil, eu acho que é um processo que se retroalimenta, né? O desenvolvimento tecnológico, se a gente consegue criar hubs, né, de pensamento e desenvolvimento aqui, vai impactar positivamente a economia e isso pode criar um ciclo que se retroalimenta. A gente tem muito poder intelectual aqui no Brasil. Infelizmente, realmente, a disseminação do conhecimento e da educação, ele ainda é muito pulverizado e desigual. E eu digo isso, inclusive, porque eu vim desse background, né, de uma família que não era escolarizada, eu vim de escolas públicas, então foi toda a educação, né, e eu sou muito apaixonada por educação, porque foi ela que me abriu os olhos, a mente, né, e as oportunidades para tudo que aconteceu e tem acontecido na minha vida. E eu acho que ambientes como esse, né, por exemplo, hoje eu tô me sentindo no Vale do Silício, gente. Porque temos educadores, temos historiador, biólogo, com um filósofo, com uma pessoa de tecnologia conversando, e é assim que as coisas são desenvolvidas lá. É através dessa multidisciplinaridade e multiculturalidade. Né? Mais de 200 línguas são faladas no Vale, né, para você ver o repertório. E nós somos fortes em soft skills, né, porque a nossa latinidade facilita muito. Né? E aí o ótimo ponto que você trouxe é justamente como que eu vejo o Brasil, né, nessa parte. Eu vejo o Brasil como um potencial líder na próxima fase de evolução da IA. E justamente por isso, nós somos latinos, nós somos um povo quente, a nossa dinâmica de mercado é muito relacional. Né, diferente dos Estados Unidos, que é transacional, aqui é baseado em relacionamento. Em vamos sentar, conversar, trocar uma ideia, tomar um café, vamos conversar de novo para construir um relacionamento para daí desenvolver negócio. E como a gente está nessa fase inicial de aprendizado de máquina e o segundo é de inteligência, e o aspecto da inteligência emocional é muito importante para a gente chegar nesse segundo estado, a natureza de dados e de comportamento social que a gente tem no Brasil, eu acho que é o ideal para conseguir alcançar esse estado, porque não vai ser um americano que vai conseguir pensar em relacionamento se o povo lá precisa pedir por um abraço. E eu expondo a minha housemate, é bom que eu expus todo mundo hoje, né? Ninguém saiu ileso, bem democrata da minha parte. Mas por isso que eu vejo que o Brasil tem o potencial. Agora, como que o governo, ambientes, né, de pensamento e de troca de informação vão agir em cima disso para que a gente consiga chegar nesse ponto, eu acho que essa é a grande construção que tem que acontecer para a gente conseguir correr atrás. É porque às vezes a gente transfere também, né? Eu acho que se a gente tiver esse poder de poder lidar com isso, né, dessa condição toda, vai ser um grande transformador. Porque senão a gente também fica num cenário aquém do que está acontecendo no mundo, né? E que é o que acontece muito. Aqui a gente importa muito tecnologia. Então, os softwares que as empresas usam aqui são softwares que foram desenvolvidos e criados nos Estados Unidos para a dinâmica específica de mercado americano. Então, quando chega aqui, a gente tem que mudar, né, e ajustar a nossa forma de trabalho para se adaptar a uma tecnologia que não foi criada para a gente. Então, por isso que eu, inclusive, quando eu venho para cá, para o Brasil, eu sempre trago isso para a conversa do nós temos os problemas e nós temos como construir a solução. E principalmente agora na era da IA, onde você não tem que ir para Stanford fazer robótica para desenvolver nossos sistemas, você consegue dialogar com uma máquina em linguagem natural e ela faz esse trabalho para você. Eu acho que isso coloca a gente numa vantagem competitiva que, quem sabe, né, daqui a alguns anos, ou quando esse segundo estágio da evolução da IA chegar, o Brasil vai ser um expoente. Que bacana. Muito bom ouvir isso. Não, acho que a gente teria aí horas falando a respeito disso, porque é um assunto que traz diversos pontos de conflito, né? A gente trouxe, sei lá, um fio daquilo que a gente poderia discutir e a gente percebe que
a gente está ainda engatinhando nesse conhecimento, né, e no lidar com esse novo perfil de mundo, né, de ser humano, enfim. Nós acreditamos muito na relação humana aqui no Pretoriano. A gente, por mais que, de novo, né, explore diferentes tecnologias, né, e se apoie nelas para tomadas de decisões que, humanamente falando, a gente não teria condições de fazer o que a gente tem hoje aqui apoiado na IA, né? A gente consegue identificar exatamente por dados de aluno aonde está a dificuldade, não só a nível de conteúdo, mas de desenvolvimento de competência e habilidade. A gente consegue ir direcionar o aluno, né? Mas a gente entende que, para além disso, a relação humana, a comunicação, né, o abraço, né, o toque, o escutar, a gente pratica muito isso, a gente percebe muito isso. Ativa, né? Eles vêm até nós enquanto gestão, eles sentam e eles conversam e eles falam por 1 hora, muitas vezes, né? E a gente tem o papel da escuta. Então, por isso que eu sempre... Né, quando as pessoas falam, IA vai substituir, nunca a relação humana da educação, nunca. Então, por isso que eu não tenho medo dela, apesar das pessoas falarem, use, mas tenha medo, né? Mas no meu ambiente de trabalho hoje, eu convivendo com eles, né, e convivendo com o material humano, eu percebo que não, ela não vai conseguir fazer o que a gente faz em muitas situações aqui, em 90% das situações que a gente vivencia de relacionamento entre eles, né? Mas a gente sabe que tem muito a se conversar, né, e a gente acredita que a escola tenha esse papel, né, da consciência do que ela traz, né? A gente falou sobre diversos aspectos aqui, né, da disseminação de informação que não são verdades, daquilo que é direcionado para que você acredite. Então, eu tenho uma determinada ideia e aí aquilo fica pingando para mim toda hora para que nada mais de diferente me venha e eu possa confrontar aquilo que eu acredito, enfim. Então, a escola tem esse papel agora, para além de todas as outras atribuições do ambiente escolar, ensiná-los a explorar esse recurso, né? Mas também a duvidar dele, a saber que ele tem sombras, né? É papel da escola hoje, né? Eu acredito muito nisso. Então, gostaria muito de agradecer vocês por esse tempo, né? Eu facilmente tornaria isso um café por mais 2 ou 3 horas. Né? Opa, eu adoro café. Então a gente gostaria muito de agradecer, Lu. A gente sabe que você está de passagem por aqui, destinou esse tempo para nós, né? Então foi muito rico. Acho que nem a gente esperava, tinha, né, da riqueza que seria esse momento. Assim que a Dani trouxe essa possibilidade, eu já pensei no Adriano. O Adriano foi professor nosso aqui no Portinari, mas é um grande amigo nosso, tanto meu quanto do Paulo. Tipo, vamos trazer o Adriano, vamos tangenciar a filosofia aí, né? Não, e que ideia incrível. Quando a Dani mencionou, e quando ela falou de filósofo, eu falei, gente, que incrível e que sacada, porque é isso. Aqui no Brasil, infelizmente, as pessoas estão olhando para o lado e para trás, em termos de tecnologia, e não trazendo e não criando, como eu disse, né, esse Vale do Silício aqui em Avaré, gente, tá? Em Avaré, São Paulo, temos um Vale do Silício. E eu fiquei muito animada, porque eu falei, caramba, em todas as conversas que eu tenho quando venho pro Brasil, as pessoas não têm essa sensibilidade. E geralmente o que acontece, né, de eu vir de lá para cá é muito de eu importar a informação. Então, de trazer, né, para o Brasil o que as pessoas estão falando, as novas tecnologias, as novas formas de uso. Mas eu estou muito feliz porque dessa vez eu vou levar um pouco do Brasil para lá e com certeza levar essa conversa que foi muito rica e que trouxe muita, como a gente diz lá, food for thought. E que vai ser muito interessante e rico para o ambiente do Vale do Silício saber o que está acontecendo, do que está acontecendo dentro dessa instituição de ensino, como que vocês estão vendo. E eu acho que o resultado também dessa conversa que foi muito rica para mim, inclusive. Então eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. A gente fica muito feliz de oportunizar isso a você. Sim. Muito bom. E já adianto que está sempre convidada a vir quando estiver novamente em Avaré. Com certeza. E olha que eu venho. E da próxima vez, né, com café aí. Eu também quero agradecer muito, né? Eu amo o Portinari, é uma escola que eu tenho um carinho gigantesco. Eu sempre digo que foi aqui que eu aprendi a dar aula.
né? Eu comecei muito garoto e eu tive muita dica do Paulo, e aqui os alunos eram muito inteligentes, então eu me sentia muito desafiado a estudar mais. Então, voltar para poder falar de coisas tão legais e bacanas, né? E que tem nos incomodado como cidadãos, como seres humanos, né? A gente tem acompanhado e pensado como formadores. Então, isso é muito, muito legal. Eu acredito que o Portinari, ele tem um olhar à frente, ele está na vanguarda mesmo. O Portinari pretoriano, ele está na vanguarda. A gente observa assim... Eu acompanho, né, o desenvolvimento da escola e você percebe que o olhar é sempre multidisciplinar, é integrativo e é muito valioso, porque a gente precisa proporcionar essas dimensões, arte, criatividade, expressão corporal, esporte, tudo isso, né? E conhecimento técnico, conhecimento conceitual, sistemático, isso é muito valioso para o desenvolvimento de seres humanos para o Brasil, para o mundo, para uma sociedade melhor, mais crítica, mais participativa, não tão embotada em si mesma, individualizada. Eu acho que isso favorece cidadãos muito mais desenvolvidos. Agradeço o fato de estar do seu lado, eu não a conhecia, né? Assim, nem tive tempo de fuçar suas redes sociais, nada, porque a semana foi bem corrida. Mas você parece uma pessoa íntima, assim, né? A gente já chegou, começou a bater papo, já chamou de Lu, né? Então você é muito simpática, obrigado pela oportunidade de trocar ideias com você. Obrigada a você, doutora Bianca, que voltou pro Portinari, gente, doutora, tá? Pois é. Bom, também gostaria de agradecer, né, todos vocês. A Lu nos deixou impactados aqui, né, com o que está acontecendo aí nesse universo. O Adriano muito generoso também, sempre. Agradeço as palavras. Mas sempre foi um objetivo mesmo, colocar a nossa escola numa posição de vanguarda. Né? E para isso que a gente trabalha muito aqui, né, Paty? Então é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.